Bem-vindos a todos. Neste seminário de web, primeiro de 2021, esse ano a maioria dos seminários de web serão dedicados a obras de bio. Então, para a gente começar hoje a quatro mãos sobre a vida e obra do autor principal que nós vamos trabalhar esse ano, que é o Bion. Para este seminário de web, eu convidei o Fábio Cipaúba, psicanalista e idealizador do Instagram da comunidade na linha bioniana, na qual coordena os grupos de estudos de leituras de Bion em Nova York, São Paulo, e Bion e a psicanálise. Atende consultório particular, adulto, adolescente e criança. O último apenas presencialmente, né? Porque a pandemia sempre online e criança por uma questão técnica presencial só, né? Criança online é um desafio técnico ainda que não sei se já foi superado, mas por enquanto é um desafio técnico. E o Fábio também, ele está no finalzinho da formação dele aqui na Escola Paulista. Eu sou o Luiz Clapp, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. Autor do livro A Pobreza do Analista e outros trabalhos, e organizo a coleção Transformações em Variâncias. Atendo consultório particular, online, adultos e adolescentes, tá? Individual ou casais. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao nobre colega Fábio. Boa noite a todos. Queria dizer do prazer, da alegria que é estar aqui na casa, falando de um autor que eu acho que sou apaixonado, e por isso vocês têm que dar um desconto em alguns momentos, quando eu falo de algumas coisas, de que ele é muito legal, né? Vocês dêem um desconto, porque é coisa de apaixonado também. Hoje, nós vamos falar sobre o Bion, como a Lei já disse, e eu tentei pensar uma forma bem leve da gente falar sobre o Bion e fazer muito isso através de imagens, né? Então, vocês vão ver muitas fotos e também ao longo da apresentação, vez por outra, eu vou trazer algumas curiosidades, algumas de ouvir dizer e outras, de fato, que o Bion conta em 2 livros autobiográficos, que é Um Longo Fim de Semana e Relembrando Todos os Meus Pecados, né? Então, vamos lá. Nessa foto, a gente vê o Bion, né, com a mãe e o pai. É uma foto, assim, bem rara. Faz parte do Longo Fim de Semana, e aqui a gente começa falando da infância. Então, aqui a gente tem o bebê Bion, né, nasce em Multra, na Índia, em 8 de setembro de 1897. E aqui eu acho importante colocar um detalhe, que assim, o Bion, apesar de nascer na Índia, mas o Bion é filho de pais britânicos, né? Então, assim, isso é importante colocar, porque eu já escutei por aí coisas do tipo, né? O místico do Bion deve ter muito a ver com a Índia e com o misticismo. E aí é importante, né, a gente pensar assim, pelo menos o que eu li até aqui, me mostra que o místico do Bion não tem a ver com misticismo, mas tem a ver com algo em nós, que é nosso, dentro, que, na verdade, fala, né, dentro de nós, é nosso, mas é alheio aos nossos sentidos, né? Então, assim, não tem a ver com o misticismo, né? Porque, assim, eu acho importante destacar isso para a gente não fazer aproximações da obra do Bion que possam trazer complicações no sentido de achar que uma coisa é uma coisa quando não é, certo? Então, esse é um ponto importante, eu acho. Na verdade, quem introduziu essa visão foi o Meltzer. Ele fez um livro dedicado ao Freud, um livro dedicado a Klein e um livro dedicado ao Bion. E neste livro dedicado ao Bion, ele divide a obra do Bion em 3 partes, né, sendo que ele chama a última de mística. A mim me parece mais algo de quem não entendeu o que leu do que falar sobre misticismo em Bion. Já que você trouxe o gancho, eu vou colocar que não faz o menor sentido essa afirmação de um Bion místico.
não faz muito sentido. Isso. Então, isso é muito importante, né, para a gente levar em consideração quando está estudando o Bion, para não fazer aproximações indevidas. As más línguas dizem que foi inveja do Meltzer botar esse carimbo. As más línguas. Né? Bom, então é isso, né? E aí a gente tem a foto lá, que está na parte da infância, que é de 1900, o Bion aí com os pais. Tem uma coisa interessante que o Bion traz, né, no longo fim de semana, que assim, que esse pai era distante, esse é um ponto. O outro ponto é que, por exemplo, o colo da mãe era frio e que o colo da babá indiana era mais quente, era mais aconchegante, né? E que ele achava que a mãe gostava mais da irmã do que a dele. Agora é interessante colocar que quando o Bion fala isso, ele narra esses fatos, né? Então ele não diz isso como uma queixa, né, de que isso teria acontecido, trouxe o fato, né, de fato. Então, assim, interessante pensar sobre isso para a gente compreender um pouco de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, sobre o momento que ele chega no internato, mas assim, narra esses dois fatos sem uma revolta ou uma queixa, porque isso teria acontecido. E aí é uma foto do Bion e a irmã, a Edna, né, em 1903, então essa é a irmãzinha do Bion. Então essa parte que a gente viu é uma parte que trata da infância. E agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre o Bion que chega no internato na Inglaterra aos 8 anos, né? Então era um costume das famílias, né, inglesas quando estavam em outros países fazer esse movimento, né, para poder colocar os filhos para estudar na Inglaterra. E é interessante dizer que a família do Bion, apesar de ser uma família na Índia a serviço do governo britânico, era uma família, digamos assim, não sei como diz aí no sul, mas aqui a gente diz que fazia das tripas coração, né, para poder ter uma certa condição, né, de continuar digamos, com um certo perfil da sociedade britânica. Né? Tem um autor que ele fala sobre o longo fim de semana e ele diz, inclusive, que o Bion, o pai do Bion, por exemplo, conhecia tudo sobre a sociedade britânica, os costumes, sabia o que era luxuoso usar, né, que tipo de modos deveria ter, mas que, do ponto de vista de recursos, tinha dificuldade. Né? Era uma pessoa que conhecia tudo da cultura britânica, mas com a dificuldade financeira em se manter nesse grupo e fazia um esforço muito grande. O Bion ele vai aos 8 anos e tem um ponto que eu acho importante destacar, que quando o Bion está no internato, que ele entra, ele olha pela janela, ele vê a mãe, ele fica de pontinha de pé, segundo ele, e olha pela janela para ver a mãe, e a única coisa que ele consegue ver é o chapéu da mãe andando, assim, né? E essa experiência de só ter visto esse chapéu da mãe, não ter visto a mãe, é narrada por ele, né, como uma experiência emocional que mexeu muito com ele, né? Ele não deixa muito claro o que aconteceu, mas o fato de ter visto esse chapéu da mãe indo embora chamou muito a atenção dele e foi uma experiência, me parece que bem difícil para ele. Nessa foto, em 1914, né, o Bion ele está sentado à direita e os colegas dele, né, da equipe de polo aquático da escola. Então, o Bion sempre se destacou nessas atividades físicas, né? Na verdade, não só nas atividades físicas. Vocês vão observar ao longo da história que todas as coisas que o Bion fez,
ele foi destaque. E uma delas na escola era integrar a equipe de polo aquático, por exemplo, e se destacar nessa equipe, né? Aqui o Bion, ele aparece aí na fila de trás, essa fila que está em pé, ele é o segundo à direita, e os colegas da equipe de futebol da escola. Bom, em 1916, o Bion, com 19 anos, ele se alista e serve na França. E aqui, nesse slide, eu tentei fazer um resumo para que a gente pudesse ver, e aqui eu agradeço a colega Maria Foster, lá do CEP de Porto Alegre, que com a ajuda dela a gente conseguiu montar esse material. Em 1897 o Bion nasce, né? Então de 1905 a 1915, dos 8 aos 18 anos, ele está no internato. Em 1916, aos 19 anos, ele se alista e serve na França. E aí, em 1918, ele com 21 anos, condecorado pela Legião de Honra pela Inglaterra e pela França, né? E aí vai aquilo que eu falei, de que em tudo que ele fazia, ele sempre se destacava. E é importante dizer, né, que mais tarde os destaques que o Bion vai recebendo incomodam ele, inclusive, né? O Bion, quando assume a presidência da Sociedade Britânica de Psicanálise, ele chega a dizer, né, que nesses livros autobiográficos, que em algum momento ele estava deixando de pensar. Ele não estava conseguindo dar conta de pensar, de produzir pensamentos do jeito que ele gostava e que era importante para ele, pelo peso que essas condecorações e que esses cargos estavam colocando em cima dele, né? E aí o Bion, a gente vai chegar lá, tem um momento que ele vai para a Califórnia, por exemplo, e essa ida para a Califórnia, o que parece é que é uma forma de fugir dos cargos, né? De poder ter um espaço para pensar, para poder, digamos, lidar, né, com a criatividade, com aquilo que ele precisava fazer e que era útil para ele. De 1919 a 1921, entre 22 e 24 anos, o Bion se forma em História, né, em Oxford, e estuda a literatura francesa. E tem um fato interessante, né, nesse período, é que o Bion, ele vai dar umas aulas, né? E quando o Bion está dando aula, ele encontra um aluno que tem muitas dificuldades, e esse aluno com muitas dificuldades, o Bion resolve dar uma espécie de apoio pedagógico para ele, e convida ele e a mãe para ir até a casa dele para esse trabalho acontecer. E lá o Bion oferece a ela um chá, de modo que, quando no outro dia que ele chega no colégio, o diretor chama ele e diz que a mãe fez uma reclamação de que ele havia assediado ela. E é bem interessante, né, que o Bion não diz que não assediou. Isso é bem interessante, né? Ele diz assim, que ele ofereceu um chá, que ele não teve a intenção, mas quem sabe ela não foi assediada, né? E aí isso leva a gente a pensar numa coisa que mais tarde, talvez, né, alguns especuladores, isso é uma especulação, que o Bion cria mais tarde na sua teoria um termo que é ação sem agente, né, e que há quem diga que foi a partir dessa experiência, né, que o Bion digamos, imaginou isso, né? Que tem coisas que eu posso provocar em alguém, mesmo que eu não esteja consciente ou que não tenha sido intencional de minha parte. Mas isso é especulação, né? Não foi o Bion que disse isso, é importante deixar claro. Mas, de alguma forma, faz algum sentido. Em 1924, aos 27 anos, o Bion, né,
Ele entra no Hospital Universitário de Londres e também lá é condecorado com a medalha de ouro em cirurgia, né? Em 1927, aos 30 anos, ele tem uma grave crise sentimental e inicia a psicoterapia pela primeira vez com o FIP. Esse é um nome que ele dá para esse analista, e é bem interessante quando ele fala sobre isso, porque ele diz que esse analista não gostava dele, porque era um analista que só se interessava pelo passado dele, e não pelo que estava acontecendo com ele no presente, né? Então, ele diz que fala isso, não fala nome, aí tem algumas pessoas que chutam quem foi o analista, né, e tal, mas eu prefiro nem entrar nesse método, porque ele não diz, ele só dá essa sigla como nome para o analista e diz que ele era um analista interessado no passado. Aos 33 anos, o Bion, ele formou-se médico, né, e inicia a prática psiquiátrica ali no ano de 1930. Tem uma data que eu acho que é importante mencionar, que é essa daqui, que ele se formou em História antes de se formar em médico. Isso, Ale, bem lembrado. Ele se forma em História em 1921, ou seja, o tipo de educação que se ensinava naquela época, uma educação muito clássica. E pense um historiador, o que ele estudava naquela época. Isso que você está trazendo é bem interessante para a gente pensar, né? Porque, inclusive, quando mais na frente o Bion chega para a psicanálise, você percebe, inclusive nos comentários que ele faz, utilizando, né, os autores de outras áreas, o quanto de conhecimento e de contato ele tinha, né? E eu não sei, acho que aqui dá, inclusive, para a gente fazer uma extrapolação e pensar assim, talvez não dê para fazer psicanálise só psicanálise, né? É importante que a gente pense o quanto a história pode ajudar, o quanto a literatura pode ajudar, né? Inclusive, o Bion, por exemplo, traz um conceito de capacidade negativa da obra do Keats, né? E além disso, uma outra questão também muito interessante, né? O apreço que ele tinha por essas ciências, pela filosofia, a forma como ele conhecia e como ele se apropriou dessas teorias, né? Das outras áreas, para mais tarde trazer para a psicanálise isso, me parece que como modelos para pensar. Em 1932, aos 35 anos, o Bion inicia uma formação na Tavistock, de 33 a 39, né, entre os seus 36 e 42 anos, ele é secretário da seção médica da Sociedade Britânica de Psicologia, e há quem diga que todos esses cargos pretendiam parecer para o Bion, ou melhor, tentar mostrar para o Bion que era uma forma de reconhecimento do trabalho dele, mas ao mesmo tempo era uma forma de matar as ideias dele, porque ele começava a colocar o pessoal para pensar e o pessoal como forma, vamos impedir que isso prossiga e colocava uma coisa assim, bem dessas para o Bion fazer. Então era um reconhecimento, mas um reconhecimento disfarçado de provocar a morte daquele que tentava ter uma ideia. E o Bion, inclusive, fala em alguns momentos da sua obra sobre isso, principalmente essa obra mais final. Um dado muito interessante, né, que é que em 1934 a 1935, que o Bion ele vai para Los Angeles, né, e diz que quando ele chega em Los Angeles, primeiro uma coisa importante, né, quando o Bion sai daqui, o Bion, é interessante a gente pensar assim, primeiro, né, o Bion analisou o Beckett. Há uma discussão que, assim, não se sabe, né, se o Beckett usou as ideias do Bion ou o Bion usou as ideias do Beckett, mas assim, o Bion escreve um artigo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o Gêmeo Imaginário, né, e há quem diga que era sobre a análise do Beckett, né, e é importante dizer que o Beckett, ele escreve 2 livros que tem muito a ver com a obra do Bion, que é O Inominável
e o Procurando Godot. Então, são duas obras que, primeiro, o Inominável tem uma relação, pelo menos na minha visão, muito próxima do O, do Bion, né? E o Esperando Godot é uma história de alguém que está esperando outra pessoa que nunca chega, né? Então, isso é bem bacana da gente pensar também. Em 1937 a 1939, dos 40 aos 42 anos, o Bion inicia uma análise com o Hickman, né? Em 1940, aos 43 anos, ele casa-se com a atriz Beth Jardine, retorna para o exército como psiquiatra e, nesse mesmo ano, ele escreve O Guerra de Nervos, né? Em 1943, aos 46 anos, ele publica Tensão Intragrupo nas Terapias. Em 1945, aos 48 anos, nasce a Partenope, que a gente vai ver já já em fotos, e morre Beth Jardine. É importante dizer, né, que o Bion ele conta que por algum tempo foi muito difícil para ele a convivência com a filha, porque é como se ele olhasse para ela e lembrasse sempre que olhasse para ela da morte da mulher e como o nascimento dela, por exemplo, ocasionou na morte dessa mãe, né? E aí ele inicia, em 1945, aos 48 anos, uma análise com a Melanie Klein. Porque até então o Hickman acompanhou ele, né, na Segunda Guerra como colega psiquiatra, e aí não tinha mais condição de análise, né? Então eles decidiram que, em função disso, o Bion tinha que encontrar, né, um outro analista, e foi aí que ele procurou a Melanie Klein. E aí o Bion retorna a Tavistock como presidente da comissão executiva, né? Em 1946, aos 49 anos, ele é presidente da Sociedade Britânica de Psicologia e escreve, né, o projeto de grupos sem líder. E aí é importante, né, uma informação que eu descobri esses dias, que por esse período, né, o Lacan vai à Inglaterra, né, e conhece o Bion e o Hickman, e apesar de me parecer, é uma inferência que eu faço, de que o Lacan não gostou nada do Bion do ponto de vista da pessoa, mas ficou muito encantado com a ideia do Bion, né, do projeto de grupo sem líder. E há quem diga, alguns ditos lacanianos mais abertos para o diálogo, que o cartel, né, é uma experiência baseada na ideia de grupo sem líder. Mas isso também é inferência, porque o que o Lacan diz no texto dele é apenas que ele achou fantástica a ideia e que acha que o Bion merecia todos os louros, digamos assim, por ter pensado na ideia do grupo sem líder, né? Essa outra parte do cartel é outra história e a extrapolação também. Nessa imagem, a gente tem aqui o Bion, né, na primeira foto, a gente tem a Penélope com a Patrícia, a filha dela mais nova, que inclusive morreu com ela num acidente automobilístico, né, em 27 de fevereiro de 97. Na segunda foto, a gente tem o Bion e a Penélope no casamento dela em Los Angeles, em 1968. E aqui é uma foto da Penélope em 97, na Sociedade Italiana de Psicanálise, um ano antes dela falecer. Em 1948, aos 51 anos, o Bion publicou Psiquiatria em um Momento de Crise e o Experiência em Grupos. Em 1950, aos 53 anos, o Gêmeo Imaginário. Foi um trabalho apresentado por ele, nesse trabalho que os estudiosos de Bion dizem que ele estava tratando do Beckett, né?
quando escrevia esse texto, né, para passar membro da Sociedade Britânica de Psicologia. Abandona o trabalho com grupos, e aqui eu queria só fazer uma menção importante. Nós temos um brasileiro chamado Luiz Alberto Pie, que foi analisado pelo Bion durante um período de 3 anos, inclusive no último ano da morte do Bion. Né? O Dr. Pie, ele terminou a análise com o Bion em março de 79. E aí ele diz que uma certa vez perguntou ao Dr. Bion se a partir dessa época, né, desse ano aqui, de 1950, ele tinha de fato abandonado o trabalho com grupos. E aí o Bion responde para ele que não, que continuava achando o trabalho com grupos muito interessante. No entanto, ele não, digamos, tinha na época noção de que a vida dele ia se tornar essa coisa das conferências, das supervisões, e aí quando ele começou a fazer esse trabalho de conferência, supervisão, palestra, treinamento, ele teve que abandonar o trabalho com grupos, porque já não era mais possível ter esse compromisso com os grupos, né? Então, eu acho importante esse dado, que foi dado por ele mesmo num dos encontros de análise com o Dr. Pi. Em 1951, aos 54 anos, ele casa-se com a Francesca, né? Lembrando que a Francesca, se não estou enganado, era 24 ou 25 anos mais nova que o Bion, né? E ela era, naquele momento, pesquisadora na Tavistock, né? Em 1952, nasce o primeiro filho do Bion com a Francesca, que é o Julian, né? E o Bion, ele faz uma revisão, né, do Dinâmica de Grupo, pegando algumas informações tanto lá do Projeto Sem Líder como do Experiências em Grupo. Em 1954, aos 57 anos, ele escreve notas sobre teoria da esquizofrenia. Em 55, com 58 anos, nasce a Nicola, e ele escreve Linguagem, Esquizofrenia e Desenvolvimento do Pensamento Esquizofrênico. Em 1956 a 62, no período de 59 a 65 anos, ele passa a diretor da Clínica de Psicanálise de Londres. Em 1957, com 60 anos, ele escreve Diferenciação entre a personalidade psicótica e não psicótica e publicou sobre arrogância. Essa é uma foto da Francesca, né, na época em que se conheceram. E a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre o Bion aqui, mostrar, na verdade, algumas fotos do Bion aqui no Brasil, certo? Por exemplo, essa foto aí nós temos a Francesca e o Bion em Brasília em 1975. Né? Nessa época o Bion esteve aqui e tem uma conferência, que é a Conferência de Brasília, que digamos, narra um pouco dessa experiência do Bion quando esteve aqui. E ele deu seminários, supervisões, palestras, e assim, não eram só os psicanalistas que estavam presentes, mas a gente tinha, por exemplo, pessoas das ciências sociais, né, do governo que participaram, porque o Bion era tido, inclusive quando ele foi para Los Angeles, os jornais, né, quando ele chegou lá, noticiaram uma coisa dele mais ou menos assim, né, chega em Los Angeles um psicanalista moderno no sentido de alguém que estava revolucionando a psicanálise, né? E aí a gente tem, agora há pouco nós falamos do Julian e da Nicola, então nessa foto nós temos aí da esquerda para a direita a Nicola, o Julian Bion, a Partenope e o esposo dela, o Luigi. Isso foi em Torino, um jantar festivo na Conferência Internacional do Centenário da Obra de Bion, em 18 de julho de 97.
Né? Então, em 58 aos 61 anos, o Bion publicou sobre a alucinação. Em 59, com 62 anos, publicou Ataque aos Vínculos. Em 1962 a 1965, de 65 a 68 anos, ele passa presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise. Em 1962, com 65 anos, publicou Aprender com a Experiência. Em 63 aos 66 anos, Elementos. Na sequência, né, A Grade, depois Transformações. De 66 a 68, né, entre 69 e 71 anos, ele passa membro da Comissão de Formação da Sociedade Britânica de Psicanálise, presidente das publicações da Sociedade e presidente do consórcio da Melanie Klein da Sociedade Britânica de Psicanálise. Né? Com 69 anos, ele publicou Mudança Catastrófica. Com 70 anos, Notas sobre Memórias e Desejo e Estudos Psicanalíticos Revisados, que foi quando ele, digamos, revisa muitos dos artigos que anteriormente já foram citados aqui nas partes anteriores da apresentação. Nessa foto, nós temos aí o Bion, enquanto presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise, né, juntamente com a Anna Freud e o James Craig, no jantar de gala para celebrar a edição Expander das obras do Freud em 1964. Nessa outra foto, a gente tem o Bion, né, participando de um congresso da IPA em Estocolmo. Né? Em 68, com 75 anos, o Bill vai para Los Angeles, né? E em seguida mudou para lá. E esse momento é um momento da vida do Bill bem difícil, porque o Bill tinha, me parece que a percepção de que aqueles cargos todos estavam impedindo ele de fazer uma coisa que ele considerava importante. E alguém disse para o Bion que em Los Angeles ele ia ter muito paciente, que o pessoal ia fazer psicanálise com ele e tal. Só que quando ele chegou lá, isso não aconteceu. Né? Ele chega lá e toda aquela coisa que foi pensada não surge. E quem é que começa, na verdade, a se analisar, né, com o Bion? Procurar o Bion por análise. O pessoal do meio artístico, inclusive, né, o Bion foi analista do Steven Spielberg, né? E aí era o pessoal do meio artístico procurando por demais o Bion, né, para fazer análise com ele, que o Bion chegou a ter que organizar os horários, porque como todo mundo do meio artístico se conhecia, então o pessoal estava se trombando na recepção e pediram ao Bion que visse esse que não estava legal, né? Então teve isso. E também teve um outro problema que tipo, o Bion, quando teve lá, ele teve problemas com a condição dele de desenvolver a psicanálise, né, inicialmente, porque ele não estava ligado a nenhuma sociedade quando esteve lá. Né? Então, isso também trouxe algumas dificuldades para ele. Foi um período turbulento, pelo menos no início. Em 1968, com 71 anos, o Bion vai para a Argentina e publica o Místico Establishment, que inclusive aqui acho que está escrito errado. Em 1970, aos 73 anos, publicou Atenção e Interpretação. Em 73, com 76 anos, ele veio para São Paulo e publica, né, Conferências Brasileiras 1. 77 anos de novo vem para São Paulo e para o Rio e publica-se as Conferências Brasileiras 2. Em 75, com 75 anos, ele vem para Brasília e é publicado o primeiro volume de Memórias do Futuro, Sônia. Com 79 anos, o Bion publicou Evidência. Aos 80 anos, Cesura, Turbulência Emocional. Memórias do Futuro 2, Passado Apresentado, publicou a Grade e publica-se as Conferências em Nova York. Né? Aqui eu fiquei pensando se foi o ano que ele foi para lá. Nessa foto,
eu coloco aqui o Bion e a Janci Mello, porque eu acho, para mim, na minha leitura, é uma pessoa meio esquecida, né, assim, aqui no Brasil, com relação ao Bion, e ela foi uma pessoa muito importante quando o Bion esteve aqui no Brasil. Inclusive, no perfil da comunidade A Linha Bioniana, lá no Instagram, todas as fotos mais recentes do Bion, que nem estão nas obras dele, são fotos disponibilizadas pela própria Janci. Então, ela acompanhou muito de perto todo o trabalho que o Bion fez aqui. E aí, nessa outra foto, a gente tem aí o Frank Phillips, juntamente com o Bion, em uma visita ao Congresso Nacional. Nessa outra foto, a gente também tem outra personalidade muito importante para o Bion aqui, né, que foi a Virginia Bicudo, né, inclusive se comunicava, era muito amiga da Francesca Bion, né, se comunicava muito com ela, e que foi uma peça-chave quando o Bion esteve aqui no Brasil. E aí a gente está sempre acostumado a ver um Bion muito sério, né, muito formal, e nessa foto a gente tem aí o Bion, né, tomando um banho me parece que é um banho de cachoeira, né, segundo a Janci, e o Bion ele sempre conservava o hábito de nadar todas as manhãs, né. Nessa outra foto que a gente tem aqui agora, nós temos o Julian Bion, né, o primeiro filho dele com a Francesca, o Bion e a Francesca. Nessa outra foto, a gente tem o Bion com a filha dele, a Nicola, aqui em Goiás, né, na pousada Rio Quente. O Bion, né, uma vez me perguntaram, né, se o Bion era alto. Então, nessa foto, a gente tem aí de costas, né, de calça vinho, me parece, o Bion, né, se eu não me engano, é 1,93, então bem alto mesmo, né. E aí a gente tem a Virginia Bicuda ali com a saia colorida e a Jancy lá na ponta ali, né, do avião, na frente, do lado, não sei. E é interessante que essa viagem começou de avião, mas terminou de Fusca, certo? Porque lá pelas tantas, né, esse avião deu um problema e tiveram que fazer um pouso forçado. Então o Bion teve que fazer o restante do percurso de Fusca até chegar num local que pudesse ter uma locomoção melhor. Imagina 1,93 m no Fusca. Não é? Sério, né? Nessa foto, né, quando o Bion esteve em Brasília, é uma foto dos momentos de intervalo entre os trabalhos que ele fazia e os filhos, né, dos candidatos a analistas na primeira turma de psicanalistas de Brasília. Nessa outra foto, a gente tem o Bion, o Humberto Mello e a Jusce. O Dr. Humberto Mello era o marido da Jusce, da Jancy, melhor dizendo, e o Humberto ele escreveu um livro chamado Tratado do Homem, né? Inclusive esse livro a Jancy com muito carinho disponibilizou para a gente, e quem tiver curiosidade com relação ao livro, basta mandar um e-mail lá na linhabioniana@gmail.com que a gente manda o PDF para vocês. E aí, esse livro do Humberto, o Bion fez o prefácio e trocavam ideias constantemente sobre ele. E o Bion chegou a dizer certa vez, né, que o Humberto teria captado as principais ideias dele por meio do livro que tinha produzido. Nessa outra foto, a gente tem o Bion, tá? Em duas fotos, inclusive em uma que eu acho muito bacana, que é essa primeira, né, dele aqui, que ele está sorrindo, porque de fato a gente dificilmente vê o Bion sorrindo, né? Eu gosto muito dessa foto. Isso foi durante os seminários, né, em 78, lá em São Paulo. Nesse momento, né, a Jancy conta que o Bion estava bem alegre, bem feliz com o que estava acontecendo na vida dele, assim, muito satisfeito, né?
não só com o que estava acontecendo na vida dele, mas com essa abertura que ele estava recebendo para poder, digamos, falar de psicanálise, né, e das suas ideias. E nesse mesmo período que ele esteve em São Paulo, também veio ao Rio de Janeiro, e aí vocês podem ver uma matéria, né, que saiu no Correio do Brasil, no Jornal do Rio, falando, né, sobre o Dr. Bion, e teve uma entrevista com ele, e essa partezinha, né, que tem aí destacada, eu peguei aqui para ler para vocês rapidinho o que está destacado nessa parte, que eu acho que é algo bem interessante assim, para a gente pensar, né? Então, isso que está destacado aí é o seguinte: o Bion diz: se alguém me pergunta, Dr. Bion, o que o senhor quis dizer com isso? Eu respondo: o que eu disse. É a melhor maneira de responder. Difícil seria assumir que eu não disse. Isso está ligado a uma coisa sobre a qual chamo muita atenção: a confusão entre o que é e o que se entende. Né? E aí, por fim, acho que estamos nos aproximando do fim. Em 1978, né, aos 81 anos, o Bion publica o Quatro Conversas, né, ou Quatro Textos com Bion. Aos 82 anos, ele publicou um artigo que eu acho fantástico, que é Como Tornar Proveitoso um Mau Negócio. Né? Publicou Memórias do Futuro 3, A Aurora do Esquecimento. E aí, em 8 de novembro, aos 79 anos, né, ele morreu de leucemia em Oxford. Né? E aí tem as obras póstumas, que foram publicadas pela esposa, Francesca, que é bio em Nova York, em São Paulo. A Chave, Um Largo ou Longo Fim de Semana. Todos os Meus Pecados Rememorados ou Relembrados. O Outro Lado do Gênio. Quatro Textos, né? E Cogitações. Cogitações era um livro, inclusive é um livro bem denso, né? É um livro que o Bion escreveu, era uma espécie de caderno de anotações. Então, ele pensava umas coisas e ia lá e escrevia. Né? A gente até imagina assim, talvez o Bion nem quisesse que isso tivesse vindo a público, né? Mas aí a Francesca foi lá e disponibilizou esse negócio para a gente. E aí eu pensei nessa frase, né, que diz assim: existe uma escassez de tempo, uma escassez de conhecimento, escassez de competência. Portanto, a escolha torna-se algo que possui fundamental importância. Escolha de tempo, teorias e fatos observados. Isso, muito obrigado. Então, assim, eu escolhi essa frase de Cogitações para a gente pensar, né, o quanto nós precisamos fazer escolha, né, e acho que quando eu escolhi me dedicar ao Bion e à sua obra, né, porque a gente tem uma escassez de tempo, então precisamos de fato pensar o que vibra em nós, o que nos faz e o que nos deixa mais contentes e mais felizes, né? E hoje é o que me deixa mais contente e mais feliz na psicanálise. E se fosse possível isolar uma mensagem central, né, que Bion tem alegado para a posteridade, seria esta: pensa e fala a partir do teu próprio coração e da tua própria mente. Bom, eu espero que eu tenha conseguido colocar para vocês um pouco do que é a vida do Bion, tá? E para aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida do Bion, sobre as publicações dele, ele tem esse perfil na linha bioniana, um perfil no Instagram que tem o status de comunidade, onde eu publico tudo quanto é coisa da vida do Bion. Né? Eu disse, eu falei ontem que eu sou uma espécie de paparazzo do Bion. Então, o que vocês quiserem saber sobre o Bion, vocês encontram lá, muito provavelmente. Então, muito obrigado e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que vocês tenham uma noção de como foi a vida do nosso psicanalista Wilfred Bion.
Muito obrigado, Cipá. Fábio Cipaúpa, vulgo Cipá. Muito obrigado. Eu vou agora fazer algumas considerações muito particulares acerca da obra do Bion. Eu fiz uma pequena divisão arbitrária sobre a obra do Bion. O Fábio trouxe a sequência de todas as obras. Eu dividi ela em 3 tempos, mas insisto que é uma questão totalmente arbitrária. Eu diria que o período anterior a 1962, de estudos psicanalíticos e experiências em grupo, eu chamaria de um período mais kleiniano, né, com influências muito kleinianas, não tanto experiências em grupos, que isso nasce da experiência dele em grupos na guerra. Não vejo influência kleiniana neste livro, Experiências em Grupo, mas estudos psicanalíticos, que é uma coleção dos artigos até 1960, tem um traço kleiniofílico muito grande. São bastante kleinianos, mas são kleinianos na linguagem, mas não na observação do Bion. Eles são ditos numa linguagem kleiniana, mas como eles são ditos numa linguagem muito kleiniana, eles se confundem muito com Klein. Tem um assunto que eu só queria trazer à tona nessa passagem entre um período e outro, que é uma confusão danada, e eu fico muito triste quando eu ouço algumas pessoas dizer que Bion era kleiniano. Bion não era kleiniano, nunca foi kleiniano. Ele se expressou de forma kleiniana, mas nunca foi kleiniano. Geralmente quem fala isso são kleinianos que fazem uma leitura de Bion. E as justificativas são, na minha opinião, de quem não leu Bion. Né? Chegam a ser sofríveis. Dizer que Bion era kleiniano. Não faz o menor sentido para mim isso. Por exemplo, dizer que Bion era kleiniano porque usou o PSD. O uso que Bion faz de PSD é completamente distinto de Melanie Klein. Não sei porque ele manteve o nome pouco importa, mas ele é uma outra coisa que não é posição, é função, tem a ver com conjunção constante, ou seja, se faz muita confusão quando se faz uma leitura de um Bion kleiniano. Bion não era kleiniano. Isso é extremamente importante se entender. Depois a gente tem 4 livros que o Cipá trouxe na sequência: Aprender da Experiência, Elementos de Psicanálise, Transformações e Atenção e Interpretação. Na verdade, quando a gente lê, a gente percebe que é um livro só. É um livro só porque é uma ideia só que vai se desenvolvendo. Aprender da Experiência leva a elementos de psicanálise, que é uma consequência direta. Os dois, Transformações é uma consequência direta de Aprender da Experiência, Elementos de Psicanálise. Sem esses dois, você não lê Transformações, porque é uma sequência. E Atenção e Interpretação é a mesma coisa que Transformações, só que de um outro lugar. Né? Eu diria também que uma memória do futuro, 1, 2 e 3, formam mais 2 papers e seminários e supervisões, formam o que eu chamaria de um núcleo do pensamento bioniano. Né? O grande núcleo do pensamento bioniano a gente vai ter em Aprender da Experiência, Elementos, Transformações e Atenção e Interpretação. Né? E é interessante que, quando Bion escreveu Transformações, o pessoal de Los Angeles disse: mas Bion, isso está muito difícil. Aí ele resolveu escrever Atenção e Interpretação para tentar explicar Transformações. E continuaram achando que estava muito difícil. Mas é uma outra linguagem bem distinta de Transformações. Isso faz todo sentido. Uma memória do futuro, escrito já num viés literário, né? Mas nos diálogos dos personagens é uma coisa fantástica. Eu acho que tem 120 personagens, alguma coisa por aí, 120, 130, 110 personagens. Uma memória do futuro, 1, 2 e 3, a grade e a cesura, e os vários seminários e supervisões que ele deu.
inclusive, tem seminário, tem supervisão sendo publicado aqui pela Blue Hair que não estão nas obras completas, pela Blucher, Blue Hair, não sei, que não estão nas obras completas, que foi algumas supervisões que ele deu aqui. Se não me engano, na sociedade... Não, ele deu aqui, não foi na Sociedade de Ribeirão Preto, foi aqui mesmo. E estão publicadas no Brasil essas supervisões também. Esse, para mim, é o núcleo da obra bioniana. Né? É o core da obra bioniana, são os quatro primeiros livros que vocês estão vendo aí. E para quem conseguir entender, Uma Memória do Futuro, 1, 2 e 3 também é muito inspirador. Né? Mas não está escrito de forma... Está escrito de forma literária, quase teatral. Eu diria até teatral, Uma Memória do Futuro, 1, 2 e 3. E agora eu posso falar de alguma das minhas impressões sobre a obra bioniana e que impacto que elas tiveram em mim. Primeiro, Bion não fez uma teoria psicanalítica. O que eu chamo de uma teoria psicanalítica? Eu chamo uma teoria que diz como o homem é, que diz como o homem deveria ser, que versa sobre como ele nasce, como ele morre, como é o seu desenvolvimento. Isso é teoria psicanalítica, né? É uma tentativa de explicar o ser humano. E dentro da teoria psicanalítica existe a psicopatologia, que são os desvios em relação àquilo que a gente considera uma norma. Bion não fez nada disso. Bion não tem teoria psicanalítica. Dependendo do viés, a gente pode dizer que ele tenha feito uma teoria da observação clínica. Como eu observo clinicamente, ele tenha feito isso. Mas o mais correto é dizer que ele promoveu uma mudança epistemológica na psicanálise. O Cipas citou que ele chegou em Los Angeles como um psicanalista moderno. Né? Diria que moderno, eu interpretaria aqui como outra psicologia diferente da anterior. Uma outra epistemologia diferente da anterior. Que mudança epistemológica é essa? Ele propõe uma psicanálise não ontológica, não teórica, não psicopatológica e não metapsicológica. O que por si só é uma revolução. Por si só é revolucionário isso que Bion propõe. Que desde aprender da experiência, em 1962, para quem lê com carinho Aprender da Experiência. Né? Logo no primeiro capítulo ele diz: é útil para a minha tarefa imaginar que o pensamento vem antes do pensador. Com uma única frase ele diz o seguinte: olha, não me interessa saber quem vem primeiro, se é o ovo ou da galinha. Me é útil dizer que a galinha vem antes. Ponto. Ou seja, ele não quer explicar o ser humano, ele não quer explicar, ele quer só saber o que é útil para a tarefa dele, e assim ele segue na sua proposta de uma psicanálise não ontológica. Isso é uma revolução porque Freud fez metapsicologia, Klein fez metapsicologia, Winnicott fez metapsicologia. Explicando como nascem os bebês, como vivem os bebês, que pensam os bebês, são autores que se dedicaram grande parte da obra à metapsicologia. Aliás, diria que Klein tem alguns artigos de técnica e Freud, sim. Freud tem até um pouco mais. Klein tem bem menos. Né? Basicamente são obras metapsicológicas. Ainda que trouxessem casos clínicos, não eram obras de observação clínica. Né? Dali se dependia uma metapsicologia. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que para aqueles que leem Bion a partir de Bion e não de Klein, existe uma revolução do pensar. Pelo menos no meu pensar se deu isso. Para quem acompanha o meu canal de YouTube, sabe que eu não gravo um vídeo desde 1919. Eu estou tentando achar na minha mente o que eu posso falar depois do impacto da obra de Bion, né? Assim, grosso modo, mas está difícil. Está muito difícil organizar as ideias para gravar um vídeo para o canal. Né? Estou meio sumido por causa disso. Eu estou procurando um lugar de fala, um lugar para eu poder falar novamente no canal. Porque ele causa isso na gente, ele descentraliza a gente. E o que eu
estou propondo neste ano entender um pouco mais da obra deste psicanalista fantástico, que é o Bion. Então, durante todo este ano, um seminário de web vai ser dedicado a algum aspecto da teoria do pensamento, não vou dizer teoria, porque seria teoria da observação, mas desse pensamento epistemológico do Bion. Tá? Então, fica o convite para os próximos encontros, discutir e se aproximar um pouco da obra do Bion. Né? Eu separei os seminários de web por tema, começando com aprender da experiência e chegando até transformações, que é o núcleo, seria mais ou menos o núcleo da obra bioniana. Vamos passar por a grade, continente contido, vários conceitos, modelos que o Bion nos traz. Tá? Sempre na segunda, quarta-feira, mais ou menos na segunda, quarta-feira de cada mês, a depender aí de feriados que possam existir. Gente, então, muito obrigado pela presença até agora. Para quem está vendo o webinário pelo nosso canal do YouTube, a gravação, não deixa de deixar o seu joinha, seu gostei, ative o sininho, né, para você receber as notificações, e aí você vira nosso fã. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Fábio, muito obrigado. Até a próxima a todos.